Boa noite. Vamos dar início a mais um Sem Dor Experts, seguindo a sequência de dor oncológica. Deixa eu permitir que as pessoas liguem o som, para quem quiser ligar agora nesse começo. Então, hoje a gente vai dar... Opa, peraí, esquecendo um detalhe importante, senão depois a dona Bianca briga comigo aqui, que é gravar. Peraí. Tem que gravar. Boa noite. Vamos dar início a mais um Sem Dor Experts. Pronto. Além de gravar, tem que colocar o YouTube em mudo, né? Em mudo. Então, a gente não funciona aqui. Bom, gente, então agora aptos a começar, né? Hoje mais um Sem Dor Experts, seguindo a sequência, né, de aulas relacionadas à dor do câncer. Então, nós fizemos uma aula, primeira aula, nós falamos sobre quem era o paciente oncológico. A segunda aula, nós falamos de diagnósticos e prognósticos em oncologia, que é importante você entender o processo de evolução da doença, mesmo não sendo oncologista. E hoje a gente vai começar a tratar o nosso paciente. Primeiro, a gente reconheceu esse paciente, o sofrimento que está relacionado ao sofrimento dele. Depois, a gente entendeu o diagnóstico oncológico, o diagnóstico da dor oncológica. E hoje a gente vai começar a tratar esse paciente, focado principalmente nas questões dos usos de analgésicos não opioides e adjuvantes, né? Principalmente neuromoduladores, que a gente vai falar hoje. Apesar que no tratamento clínico do paciente com dor no câncer, você tem inúmeras opções terapêuticas conforme a sintomatologia, o que se sucede com esse paciente, quais efeitos adversos ele tem do uso de medicamentos, da própria doença. Mas hoje a gente vai falar dos que são mais focados diretamente ao tratamento da dor. Se a gente fosse falar de todos os possíveis tratamentos não opioides a um paciente com dor no câncer, a gente teria que fazer basicamente um curso de medicina inteiro aqui agora, seria impossível. Semana que vem, novamente comigo, será minha última aula dessa sequência. Nós vamos falar de terapias implantáveis. O que seriam terapias implantáveis? Nós vamos falar de catéter epidural totalmente implantável, desde a técnica, indicações e manejo, e vamos falar da bomba intratecal de infusão de fármacos. No dia 18, nosso ilustre professor Paulo Renato Barreiros da Fonseca irá falar sobre medicamentos opioides no tratamento da dor no câncer. E no dia 25 de setembro, também o nosso querido professor Paulo Renato Barreiros da Fonseca vai falar sobre procedimentos intervencionistas na dor no câncer. A gente dá uma pequena pausa de uma semana ou 15 dias, depois a Bianca me confirma, e voltamos com uma sequência somente de dor ortopédica. Então, vamos falar de dores articulares, tratamento clínico, viscosuplementação e tratamento intervencionistas da dor em pacientes ortopédicos. Então, essa será a nossa sequência. Depois dessa série de pacientes ortopédicos, o projeto Sem Dor Experts, que é uma parceria do Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor, ele é uma propriedade do Instituto PEN Brasil e mantido pela Faculdade Simpem, em parceria com o Laboratório Cristália, que permitiu que esse projeto de 40 aulas fosse exequível e estivesse aí disponível para todo o Brasil, América Latina e alguns países de língua portuguesa que também nos acompanham, né? Acho que o professor Paulo Renato depois me corrige, acho que nós temos telespectadores em Moçambique, em Angola, tinha um do Timor-Leste esses dias, então nós temos aí o Caminho Sem Dor correndo o mundo. Boa noite, professor Paulo Renato, um prazer revê-lo. Obrigado, Carlos. Muito bom estar aqui também. Projeto incrível, né? Nossa parceria aí com o Laboratório Cristal, que está sempre conosco há muito tempo.
Eu estava falando essa semana com um representante que agora está na outra indústria farmacêutica, e ele tinha trabalhado muitos anos no Cristal. Eu falo, cara, eu sou parceiro do Cristal desde os anos 2000. O Cristal foi um dos primeiros laboratórios que me incentivou no mundo da dor, né, que eu já estou nele há 23 anos. Então, para a gente, qualquer projeto com o Cristal é um projeto bacana, é um projeto que tem isenção no conteúdo, não exige que a gente fique fazendo propaganda das coisas, mas sim trazer conhecimento de dor, e que o interesse deles é que a prescrição seja responsável, seja uma prescrição adequada ao nosso paciente. Esse é o nosso assunto hoje, né, Carlos? Nós vamos falar sobre tratamento, de um modo geral, da dor oncológica, e depois nós vamos ter um que eu vou me basear mais em opioide mesmo, lá no dia 18. Ele vai falar um pouco sobre o uso racional de opioides, consumo de opioides no Brasil, adequação do PCDT da dor crônica e um montão de coisas sobre farmacologia, né, dos opioides disponíveis no Brasil. Obrigado, Carlos. Obrigado, professor. Então, nós estamos aí, nós só esperando o nosso tradicional 8h10, né, professor Paulo Renato? Porque Pontualmente às 8h10. o Caminho Sem Dor, ele sempre, nós sempre abrimos a sala, né? Eu acho que quem tem toque sabe exatamente o que é isso, né? Um toque misturado com TDAH dá essas coisas. A gente abre exatamente às 7h30 as salas, começa a introdução às 8h e começamos a aula impreterivelmente às 8h10, né? Então, essa é a nossa aula número 29, Bianca. 28, 29? 9. Essa é a nossa aula número 29. Semana que vem teremos as aulas 30 e as aulas 31 e 32 sobre o controle do professor Paulo Renato. Depois nós vamos até a aula 37 com o dor ortopédica e depois teremos 3 últimas aulas para encerrarmos o projeto Sem Dor Experts. Né? Acho que é um projeto que deu muita alegria para a gente. E informação, professor Paulo Renato. Quase 10.000 visualizações de médicos e profissionais de saúde nas aulas do Sem Dor Expert. Então, Nossa, eu não sei se tem precedente de uma adesão tão expressiva. 10.000 acessos é bacana demais, cara. Parabéns. Nossas mais de 30 essa ideia aí foi sua, cara. Aliás, você é o homem das ideias, né, cara? Outro dia eu estava fazendo um briefing do nosso encontro da semana passada. Aí, você que vai dar aula, né, Carmen? Eu que vou dar aula. Tá bom, então minha participação vai ser o quê? Elogiar a sua aula. Falar, falar bem da sua aula. E eu vou falar bem agora da ideia, né? Carlos Marcelo teve essa ideia de fazer esse programa de educação continuada, né, que foi abraçada essa ideia pelo Laboratório Cristália, né, que é um dos laboratórios mais participativos no segmento da dor no Brasil, na anestesiologia também, em outros segmentos, né, do sofrimento humano, mas muito forte dentro da anestesiologia e na dor. Mais uma vez, obrigado, Cristália. Obrigado, Carlos, por ter essa ideia tão incrível e ter propiciado que a gente tivesse patrocínio e viabilizasse o projeto. Parabéns demais, cara. Sim, porque sem o apoio do Cristália, é impossível o projeto andar, né? Porque não é só uma aula aqui que é feita via Zoom, né? Você tem toda uma equipe de edição, você tem marketing para fazer as artes, né, professor Paulo? Nós temos uma equipe que grava as aulas quando o professor não pode gravar. Então, é impossível um projeto desse viver sem o apoio de um parceiro como o Cristália foi dentro desse projeto. E é muito importante salientar o Caminho Sem Dor. As aulas estão dentro do meu YouTube, até a gente terminar de confeccionar a nossa plataforma, mas o projeto Caminho Sem Dor já tem mais de 80 aulas lá dentro da... Só você entrar no carlosmarcelo.dor, as aulas estão lá. Nenhum professor nunca recebeu nenhum pagamento em dinheiro para poder participar das nossas aulas. Isso aí nos dá muita alegria e muita honra, né, professor Paulo? São sempre convites. Quem abraça a causa mesmo, a gente está aqui para ensinar a dor, né? Para Exatamente. aprender e ensinar, né? Mais aprender que ensinar, para falar a verdade, professor. Sempre. Eu fico muito feliz quando eu aprendo mais do que eu ensino.
Então, vamos começar com a nossa aula. Professor Paulo, só chega para ver se está passando ok. Tá perfeito. Só. Então, hoje nós vamos falar de tratamento clínico da dor, né? A gente já teve aí as duas primeiras aulas que versaram sobre quem era o nosso paciente e hoje a gente vai falar de tratamento clínico. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Marcelo de Bastos, eu sou médico, anestesiologista, com área de atuação em dor e cuidados paliativos e tenho a honra de ter sido eleito presidente da Sociedade Brasileira para os Estudos da Dor durante os anos 2024 e 2025. Esse slide é meio batidinho, mas ele é importante para a gente ter um conceito do que é tratar um paciente complexo. Não adianta você fazer uma prescrição maravilhosa, perfeita, com tudo em dia, se você prescreveu o medicamento para o diagnóstico errado. Da mesma coisa, não adianta fazer um diagnóstico maravilhoso se você não sabe prescrever. Então, a gente só vai ter efeito real tratando esses pacientes quando você conseguir ajustar o diagnóstico com a sua propedêutica, né? Porque a gente trata pacientes reais, né? E os pacientes reais são complexos. A gente vai debater isso aqui principalmente sobre a prescrição de anti-inflamatórios, né? E as pessoas às vezes têm medo, né, de prescrever. Então, essa é uma imagem bastante batida nas minhas aulas também. Eu sempre mostro do que você tem mais medo, né? Você tem mais medo dessa linda vaquinha ou você tem mais medo dessa cobra? Evidentemente, a gente tem mais medo da cobra. Mas, estatisticamente, as pessoas morrem 10 vezes mais pessoas por acidente com vaca do que com acidente com cobra, isso nos Estados Unidos. Então, eu falo isso porque tem gente que treme a mão, passa mal, fica sem dormir porque prescreveu, por exemplo, um comprimido de Dimorf de 10 miligramas para o seu paciente. E vai dormir tranquilo, nem lembra da prescrição, quando prescreve, por exemplo, paracetamol 750 miligramas de 6 em 6 horas para um paciente com doença avançada. Então, ou seja, entender potencial dano, as melhores indicações, entender o benefício e o malefício que o medicamento pode trazer para um paciente, principalmente para o paciente oncológico, é fundamental para você conseguir ter, sim, um tratamento adequado, né? Então, nós temos que estar sempre abertos, a conhecer novas tecnologias, a ter entendimento do que está acontecendo. Eu falo, em 2014, praticamente nada do que a gente fazia, né, professor Paulana, não existia. Então, ou seja, tudo que a gente faz hoje não existia há poucos anos atrás. Então, se você não estiver aberto a quebrar paradigmas e reconhecer novos e potenciais tratamentos, você vira um martelador, né? Se você só conhece prego, todos os seus problemas... Se você só conhece martelo, né? Todos os seus problemas serão um prego. E não é assim. Nós temos inúmeras variáveis nesse tratamento e isso nos leva a quê? Como que a dor é tratada hoje no mundo? Esses dois estudos se complementam, né? São estudos importantes para a gente entender como que a dor é tratada hoje. Esse é um estudo europeu aí do começo da década passada, que ele avaliou 1.226 pacientes, né? Desses 1.226 pacientes, quem tratava a dor deles? Isso nós estamos falando da Europa. Só 5% dos médicos que tratavam esses pacientes tinham alguma formação em dor. Ou seja, eram especialistas ou médicos com formação em cuidado paliativo, ou seja, formação formal em dor. A maioria da dor dos pacientes oncológicos é tratada por medicina de família e por oncologistas. Ok. Não que isso seja um problema. Mas olha só que interessante. Do global desses pacientes, só 7% deles recebiam tratamento adequado. Ou seja, só 7% deles recebiam tratamento que obedecia à escada analgésica da OMS, que já é ela não é defasada, é defasadíssimo. Já requer revisões há muitos anos.
Então, é um tratamento que estava abaixo do que já é defasado, né, para a maioria dos pacientes. Isso não levando em conta que a maioria dos pacientes iam à primeira consulta por causa de dor. E o diagnóstico, né, que foi apurado nesse estudo, a maioria deles eram tumores que cursavam com muita dor durante o transcorrer da doença e durante o seu tratamento. Isso levou também a uma situação bem ruim, né? Qual que é a percepção do paciente? Ou seja, o que o paciente acha do médico que está tratando a dor dele? Né? Para 50% dos pacientes, qualidade de vida não servia de parâmetro para o médico dele. Né? Para quase 40%, eles tratam dor, não tratam câncer. Tratam câncer, não tratam dor. E para 1/3 dos pacientes, ele não tem tempo que eu nem falo da minha dor. Então, esse é o perfil do paciente do que ele sentia, né? Então, a gente foi avaliar com quem mais trata, com os oncologistas. Esse foi um estudo publicado pela Brenda Brower, eu até já deixo aqui um agradecimento especial para ela. Eu li esse estudo há 2, 3 anos atrás, coloquei ele dentro das minhas aulas, e eu mandei um e-mail para ela pedindo autorização para replicar esse estudo aqui no Brasil. E nós estamos em fase final aí, ela gentilmente, assim, muito gentil, inclusive, gentilmente permitiu que a gente replicasse o estudo dela aqui no Brasil. E nós estamos em fase final de confecção dele, porque é bastante complexo. Você tem que traduzir do inglês para o português, depois refazer as correções, traduzir de novo, né, do português para o inglês, para a gente poder finalmente replicar esse estudo. Ele será replicado aqui em terras brasileiras, né? Graças à bondade e à generosidade da doutora Brenda. Muito simpático. O que ela fez? Ela pesquisou com 2.000 oncologistas, mas que se dispuseram a responder o estudo, 256. Desses 256, apenas 16% encaminhavam frequentemente para cuidado paliativo e 14% encaminhavam para dor. E o que tem mais interessante nesse estudo é que ele tem vários casos clínicos que o entrevistado deveria responder. Depois ela pegou esses resultados e mandou para experts, que é o que a gente vai fazer no Brasil também. Mandar para médicos que só atuam em dor. Qual foi a conclusão? Que 87% dos oncologistas que responderam a esse questionário tomaram condutas e decisões terapêuticas consideradas inaceitáveis, né? Quando você avalia aceitável, inaceitável, tomar condutas terapêuticas consideradas inaceitáveis para o tratamento desses pacientes. E qual foi a maior conclusão, né? A causa principal desse fato, ou seja, dos pacientes não terem um tratamento adequado, é a qualidade do ensino da dor na graduação e na residência. Se você não ensina, você não avalia. Se você não avalia, você não sabe prescrever. Se você não sabe prescrever, você não sabe convencer e explicar para o seu paciente. E se você não tem conhecimento, você tende a regular mais do que deve. Então, a base do maltratamento da dor hoje dos nossos pacientes é sim a qualidade de ensino insuficiente, né? E isso, o que leva a essa situação? Nós temos aí, por exemplo, esses 2 estudos que... Esse aqui é apenas uma piada para mostrar como é que o mundo muda, né, em 20 anos. Um estudo continua o outro, né? Ele não mudou o método, nada. Você teve uma melhora? Sim, mas ainda 30% dos pacientes nos últimos 20 anos não recebem tratamento nenhum, ou seja, nenhum tratamento adequado para o tratamento da dor do câncer. E aí você leva condições agora de assistência. Talvez a pior e mais grave seja a baixa remuneração do tratamento clínico, que é realmente, talvez, uma das principais causas da dificuldade que se tem de se manter serviços de tratamento de dor, a alta dependência econômica do serviço,
ou de uma fonte mantenedora, como uma instituição que abraça a causa, ou um hospital universitário, alguma coisa assim, ou, né, a alta dependência que os serviços têm dos serviços intervencionistas de dor. Isso leva a inúmeras consequências, e a gente sabe que hoje aí uma proporção ínfima dos pacientes no Brasil recebe tratamento de dor de maneira adequada, né? Isso leva, por exemplo, a condições péssimas. Por exemplo, você considera um serviço adequado quando você tem um serviço que você leva, no máximo, meia hora para fechar esse ciclo, né? Gente, mas você já parou para pensar o que é meia hora de dor lancitante? Ou seja, de dor de alta capacidade? Então, é muito difícil você romper, por exemplo. Eu lembro que no começo do nosso serviço aqui, assim, a gente tinha uma dificuldade enorme, por exemplo, de acesso a medicamentos opioides, né? Ficavam quase que trancados dentro de um cofre, né? Como se fosse um valor econômico assim, enorme, alguma coisa assim. Então, isso foi sendo quebrado aos poucos e hoje a gente consegue prescrever para um paciente em torno de 15 minutos, que é o nosso tempo mais curto, né? Então, o tratamento, né, clínico da dor do câncer, o mesmo tratamento intervencionista, ele tem várias abordagens. O nosso objetivo hoje é falar sobre a parte clínica sem falar de intervenção e nem de opioides, né? Mas o tratamento ele continua se baseando na escada analgésica. A escada analgésica da OMS, né, como já disse 1 milhão de vezes, ela foi uma boa ideia, mas hoje ela está totalmente defasada, ela não serve de guia mais, porque ela não trata pacientes, principalmente pacientes com doença mais avançada. Então, nós temos que revê-la, né? Reconsiderá-la. Não é questão de abandonar ou falar que é ruim, não. Na época que ela foi constituída, ela era uma boa ideia. Hoje não é. E nisso a gente começa sempre com o primeiro degrau. O primeiro degrau são os medicamentos não opioides, os analgésicos não opioides, os medicamentos que a gente vai falar hoje e os adjuvantes, principalmente. Então, você tem aí uma quantidade infinita de medicamentos. Como eu disse no começo da aula, muita gente entrou depois, se eu for falar de todos os medicamentos não opioides que podem ser usados no paciente para ajudar a tratar sintomas e dor no câncer, nós temos que voltar para a faculdade de medicina e refazer a faculdade de medicina inteira aqui nessa aula, porque qualquer medicamento ele pode ser usado. Nós vamos falar dos principais, tentar falar de maneira bem prática e rápida, para a gente não ocupar aí o tempo de todo mundo. Primeiro, que tem um certo grau de polêmica, são os anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios, eles oscilam, assim como os opioides, entre mocinho e vilão, mocinho e vilão, mocinho e vilão, até que você teve a crise aí do COX-2, né, com o risco aumentado de cardiovascular. Os efeitos adversos, eles são inerentes aos anti-inflamatórios, porque eles são muito relacionados à sua ação terapêutica, não tem como você não ter efeito adverso. Se você tem um anti-inflamatório que não tem efeito adverso, é porque não bloqueia a COX, se não bloqueia a COX, você não vai ter ação terapêutica também. Só que ele tem, sim, um lugar dele, principalmente agora, com a crise dos opioides. Então, dentro do contexto de dor oncológica, o que os anti-inflamatórios fazem de importante? Eles têm um efeito sinérgico importante com os opioides, e eles são quase que, eu não vou falar que obrigatórios, mas eles são fundamentais para pacientes com metástase óssea. Se alguém souber como que se trata dor óssea por metástase sem uso de anti-inflamatório, eu estou aqui de ouvido, coração e mente aberta para aprender, porque às vezes é muito difícil você prescrever anti-inflamatório para um paciente já debilitado. Por quê? O paciente oncológico, ele pode ser colocado, entre aspas, dentro da mesma caixinha do paciente idoso, frágil. São pacientes que sofrem vários efeitos adversos, mesmo com doses terapêuticas da maioria dos medicamentos, não são anti-inflamatórios. Só que o que acontece? Quando você pega o número de internações nos Estados Unidos por evento adverso relacionado a algum medicamento, é 7% de todas as internações. Ou seja,
De cada 100 pacientes que estão internados, 7 estão internados devido a efeitos adversos de algum medicamento. Destes 7%, 12% são por anti-inflamatórios. Então, uma regra de 3, 5, matéria do 4º ano primário, 1% dos pacientes que estão internados devido ao uso de anti-inflamatórios. É muito paciente. Né? É muito assim. Porque a quantidade de eventos adversos, ela é enorme. Mas, principalmente, renais e gastrointestinais. Né? No paciente oncológico, você pode acrescentar aí a questão de efeito de inibição plaquetária, aumento do risco de sangramento, que faz parte do contexto desse paciente, principalmente com tumores mais avançados, né? Só que, nossa, Carlos, então, se eu prescrever um anti-inflamatório para o meu paciente, ele já vai ter que fazer hemodiálise semana que vem? Não, não é bem por aí. Quando você pega o paciente jovem, ou seja, o paciente sadio, ele começa a ter alteração da função renal depois de 2.500 comprimidos. É muito comprimido. Né? Então, você tem aí uma redução importante da depuração renal depois de 2.500. Mas o que acontece no paciente frágil? Por exemplo, você tem esse estudo aqui, por exemplo, com Rofecoxib. O que ele mostrou? Que uma dose de Rofecoxib reduz a função renal em 13% e reduz a excreção de sódio em 68%. Então, isso coloca aí os anti-inflamatórios como uma das principais drogas de internação que leva o paciente à internação no paciente frágil, ou seja, no paciente idoso. Outro risco muito importante, principalmente para paciente oncológico que tem risco de eventos tromboembólicos, é a competição pelo sítio de ação, né, do AS. Né? Então, o que acontece? Se você prescrever ibuprofeno antes do AS, você praticamente anula o efeito terapêutico do AS. Então, a gente não recomenda muito esse tipo de prescrição se o paciente realmente precisa tomar AS. Então, assim, no paciente oncológico, ainda tem a questão do uso concomitante de COX-2, né? Por exemplo, raramente eu prescrevo um medicamento inibidor seletivo, né, COX-2, para paciente oncológico. Eu prefiro os anti-inflamatórios comuns. Então, agora, o que há de evidência, né, para dor no câncer? Praticamente todas as revisões, as boas revisões, as publicadas na COP, mostram efeitos positivos com relação à dor e à funcionalidade, deambulação, sono, com o uso de anti-inflamatórios para esses pacientes. Né? Por quê? Porque nós temos um paciente que tem componente inflamatório muito importante, relacionado principalmente à metástase óssea. Então, o poder analgésico do anti-inflamatório no paciente com metástase óssea, ele é indiscutível. O que você tem que fazer? Prescrever com cuidado. Eu normalmente prescrevo, só mantenho se o paciente está tendo realmente alguma melhora e acompanho a função renal no começo, quase que semanalmente, depois quinzenalmente. Eu não deixo para acompanhar mensalmente, não, que você pode ter problemas. Então, por exemplo, quando você for prescrever um anti-inflamatório para algum paciente grave, você tem que avaliar se ele tem alguma dessas condições. Se ele tem alguma dessas condições, você pode, ou pelo menos tem que tentar evitar a prescrição. O problema é o seguinte, é você ter algum paciente que não tem nada disso, que precisa tomar anti-inflamatório, né? Então, é bem complexo, ainda mais considerando a potência analgésica que ele leva aos opioides. Né? Então, é um medicamento poupador de opioide para o paciente com metástase óssea. Outra coisa, reduz a incidência de breakthrough. Né? Reduz a incidência de breakthrough. Então, o uso, né, concomitante com opioides para o paciente com metástase óssea, talvez, muitas vezes, ele seja a única opção que a gente tem. Então, uma conduta padrão que a gente faz é o uso concomitante de inibidor de bomba
né? Aí qualquer um que o paciente tiver melhor acesso, e, evidentemente, evitar o COX-2 e acompanhar a função renal. É o que a gente tem para avaliar nesses pacientes. Essa aqui é uma tabelinha que eu mesmo fiz, né? Depois vai ficar aí gravado no YouTube, se alguém quiser copiar, não tem problema nenhum. A gente avalia a indicação, né, de anti-inflamatórios para pacientes debilitados. Então, assim, quanto mais debilitado o paciente, mais a tendência é a gente prescrever um não seletivo associado a inibidor de BOM. Então, todo paciente com doença cardiovascular, ou seja, o paciente oncológico com doença avançada, ele tem maior risco, os COX-2 não são tão adequados. Então, analgésicos não opioides, a gente tem aí o paracetamol. O paracetamol, qual que é o perigo dele? Ele é um componente de centenas de medicamentos que você compra em bar, boteco, supermercado, na rua. Aonde você quiser comprar um paracetamol, você compra, não precisa de receita. Qual que é o X da questão? Ele tá relacionado a uma grandíssima quantidade, 42% das causas de insuficiência hepática aguda. E desses 42% de insuficiência hepática aguda, 48% é não intencional. Não intencional é aquele paciente que toma 2 ou 3 comprimidos que tem paracetamol e não sabe, né? Então, são bastante, o número de óbitos relacionados ao uso de paracetamol não é pequeno, e quanto mais grave tiver o paciente, pior. Por quê? Porque o paciente oncológico com doença avançada, ele é um paciente inflamado, com estresse oxidativo, déficit de glutationa. Se você não tem glutationa, você não metaboliza bem esse paracetamol. Se você não metaboliza bem esse paracetamol, você aumenta a incidência do NAPQI. Se aumentando a concentração do NAPQI no sangue, você lesa mais o fígado desse paciente. Também a gente tem um estudo desse andamento. Você tem um aumento imediato de gama-GT com 2 dias de uso de paracetamol em paciente já debilitado, porque é um paciente que tem déficit glutatiônico, é um paciente inflamado, é um paciente que já tem aí estresse oxidativo associado tanto pela doença quanto não. A nossa amiga dipirona, né, que é uma vantagem brasileira, a dipirona ela não é prescrita aí sem número de países, por causa de um estudo de 1952, que relatou aí uma quantidade de morte inaceitável, né, com o uso de dipirona devido à granulocitose. Isso não acontece na prática, né? Então, vocês veem um estudo aqui de 1952. No Brasil, se o estudo valesse, a gente teria 106 mil mortes abaixo de dipirona, principalmente por causa de uma antipirina, que já foi retirada do mercado há quase 100 anos. Salvo engano, foi a Suécia ou a Noruega tentou reintroduzir a dipirona e teve sim o aumento da incidência de granulocitose. Aí suspenderam de novo a dipirona. Então, o que acontece? Pode ser que existam fatores genéticos associados, mas não é um fator genético do tupiniquim. Então, ou seja, no Brasil a gente não tem uma incidência. Se fosse para ter incidência e se esperava com os estudos, você teria aí 106 mil mortes por dipirona só no Brasil por ano. Nem isso a gente sabe que isso não acontece pela quantidade que é precisa. O único risco e erro com a prescrição da dipirona é que a dipirona ela tem sim efeito anti-inflamatório. 1 grama de dipirona, em 56 minutos, ele inibe 97% da COX-1 e 94% da COX-2. Então, a dipirona é um anti-inflamatório também, certo? Só que ela, por exemplo, 1 grama de dipirona tem potência analgésica equivalente de 6 a 10 gramas de morfina. 6 a 10 miligramas de morfina. E além de ter efeito sinérgico, né? Então, é um bom medicamento, sim. É um excelente medicamento e eu uso ele bastante, principalmente para pacientes mais avançados. Nós temos o Viminol. O Viminol, ele é um analgésico não anti-inflamatório, não narcótico, né? E não antitérmico.
ele age ali na lâmina 5, ou seja, ele age nos neurônios WDR, então ele tem um efeito principalmente em pacientes aí com hiperalgesia, mas é um medicamento bem frágil, assim. Ele tem um efeito adequado? Tem, mas é um efeito próximo do da dipirona. Então, são esses os analgésicos que a gente pode dar. Anti-inflamatório, paracetamol, que eu não prescrevo, dipirona e o Viminol. Então, basicamente, são anti-inflamatórios, dipirona e Viminol, que a gente tem aí de opção para tratar esses pacientes. Fora disso, nós temos os adjuvantes. O que são medicamentos adjuvantes? Medicamentos adjuvantes são medicamentos que, em sua forma inata, ou seja, para que ele existe? Ele não é um analgésico, mas ele tem efeitos analgésicos indiretos ou né, eles agem, por exemplo, reduzindo o efeito adverso de opioides, tornando o uso de opioides mais factível para esses pacientes, né? Então, para que servem os adjuvantes? Eles servem para analgesia adicional, controlar um sintoma previamente existente e tratar efeitos colaterais desses pacientes. O que é muito importante? Os principais adjuvantes conhecidos, qualquer medicamento que não seja prescrito como analgésico, mas esteja sendo usado como analgésico adjuvante. Mas os dois principais é a pregabalina e a duloxetina, todo mundo já conhece e sabe disso. E o que acontece? Nós lidamos com pacientes com componente emocional muito forte. Então, a prescrição de um antidepressivo, que pode ter um efeito aí dual, tanto para tratar a depressão, quanto para tratar o sofrimento dele, e ainda ajudar na dor, eles são muito bem-vindos. Por quê? Quando você avalia pacientes com dor aguda, o dano tecidual é o fator mais importante. Quando você analisa pacientes com dor crônica, as emoções são mais importantes. Então, paciente com dor oncológica, tanto as emoções, quanto o dano tecidual, quanto os pensamentos que isso carrega, são iguais. Então, você tem uma questão psicoemocional importante nesses pacientes, principalmente associados à doença avançada e doença ameaçadora da vida. Outro fator importante é que 73% dos pacientes oncológicos têm dor neuropática. A dor neuropática vem por causa do quê? Como eu disse, tem um paciente inflamado, então ele tem citocinas inflamatórias aumentadas, interleucina 1, interleucina 6, fator necrótico tumoral, né? Nerve growth factor. Então, você tem um paciente com todo um ambiente pró-noceptivo, né? Então, esse ambiente pró-noceptivo, além de aumentar o input noceptivo pela via ascendente, ele enfraquece a via inibitória. Então, tanto o, os gabapentinoides, que agem reduzindo o input noceptivo pela via ascendente, quanto os antidepressivos, principalmente os duais, que agem estimulando a via inibitória, eles são importantes para tentar reequilibrar esse sistema. Então, nós não podemos fugir no tratamento desse paciente dos vários guidelines que a gente tem hoje para tratamento de dor neuropática. Mas o que a gente pode dizer, né? Por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, eles não devem ser prescritos para paciente oncológico para tratamento psicoemocional. Porque você nunca vai conseguir atingir a dose necessária, por exemplo, de amitriptilina, nortriptilina, para esses pacientes. Mas eles são fundamentais, inclusive um estudo que eu vou mostrar daqui a pouco, que foi feito aqui na Universidade Federal de Alfenas, mostrou a interação positiva entre amitriptilina e pregabalina. Ou seja, um potencializando o efeito terapêutico do outro. Então, doses máximas de 25, 50 miligramas são aceitáveis para esses pacientes. Os duais são a base, sim, do tratamento, principalmente a duloxetina, né? É quase obrigatório, né, você prescrever duloxetina para o paciente oncológico, porque é o medicamento que tem mais evidência científica para tratamento de dor neuropática, dor articular, e além de ter um bom efeito antidepressivo, né? E os gabapentinóides, que a gente vai falar também daqui a pouco, você tem basicamente a gabapentina,
e a pregabalina. Os medicamentos tópicos não se aplicam tanto para esses pacientes, exceto para pacientes que têm, por exemplo, síndrome de dor pós-operatória, síndrome pós-mastectomias, ou se, às vezes um pouco do membro fantasma com dor localizada exclusivamente no coto, né? Ou para pacientes com dor neuropática pós-radioterapia, por exemplo. E os opioides, que será tema de uma aula do professor Paulo Renato daqui uma semana. Não, daqui 15 dias, perdão. Semana que vem são terapias implantadas. Então, nós temos aí, por exemplo, os corticoides também. Né? Os corticoides, eles têm... essa aqui é uma piada feita antigamente, né? Ainda bem que está publicada, tem a referência, porque senão hoje não seria politicamente correto. Né? Mas ou você dá um tiro de canhão para matar um passarinho, ou dá uma pedrada que mata 2 passarinhos de uma vez só. O que que acontece? As evidências, elas são todas positivas para o uso de corticoide. Só que elas são positivas frágeis, assim, são pequenas, são pouco melhor do que o placebo. Né? Então, você tem evidência para dorosa, para dor neuropática, para expansão de víscera, para obstrução intestinal, né? Para linfedema e para dor causada por aumento da pressão intracraniana. Ok, tudo bem. Só que o que que acontece, né? Como as evidências são muito frágeis, para que prescrever corticoide para um paciente oncológico, sabendo que ele tem efeitos adversos? Primeiro, que os efeitos adversos dos corticoides estão muito relacionados ao tempo de uso e à dose. Então, não são pacientes que vão usar muitos anos por motivos óbvios. Né? Então, você tem aí um curto espaço de tempo para você prescrever e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, serve para dorose, serve para obstrução intestinal, serve para tumores medulares. Cara, mas então, você acha que eu vou tratar um paciente, por exemplo, com metástase medular igual essa aqui da imagem, com corticoide? Claro que não. Mas você vai ganhar aí 12 horas, 24 horas para pensar se você tem uma possibilidade terapêutica ou não, aumentando a chance desse paciente, principalmente com o uso de altas doses de dexametasona. Outra opção, obstrução maligna, né? Você pode tentar tratar assim com pulsoterapia, principalmente com dexametasona. Então, o que que a gente faz, né, para esse paciente? Se tem dorócia, se tem fadiga, se tem distensão de vísceras, se tem metástase do sistema nervoso central, você prescreve, né? Prescreve por uma semana. Se o paciente não tiver tido nenhuma vantagem importante durante essa semana, é melhor você suspender o uso. Mais ou menos simples assim. Né? Então, ele tem indicações próprias, mas não faz sentido você manter o uso por muito tempo se você não tiver vantagens reais, né, com o uso deles. Os anticonvulsivantes, a gente tem aí, basicamente, a pregabalina e a gabapentina. Eles agem nos canais de cálcio voltage dependente. Então, o que que acontece? Quando você tem o aumento do input nociceptivo por neuroplasticidade, você tem o aumento da expressão desses canais de cálcio. Então, o que que acontece? Se você bloqueia esses canais, que é o que são que os gabapentinoides fazem, você reduz a sensibilidade, você reduz o input nociceptivo. Lembrando que você tem prescrevi nandrolona hoje. Depois a gente vai falar sobre isso para um paciente. Então, você tem aí alguns efeitos adversos importantes, né, relacionados ao uso. Lembrando que a gente trata pacientes frágeis. Pacientes frágeis, você tem uma propensão a ter mais efeitos adversos. Então, é por isso que, Carlos, por que você só prescreve pregabalina e quase não usa gabapentina? Olha, nós já tratamos pacientes que são frágeis. Se você tem um paciente frágil, polimedicado, com múltiplos medicamentos, múltiplos sintomas, múltiplas patologias, você precisa de estabilidade terapêutica. Então, a pregabalina, ela tem uma cinética linear. O que é uma cinética linear? É um paciente
que é um medicamento que, por exemplo, 75 miligramas de pregabalina é metade de 150, que é metade de 300. A gabapentina não é assim. 400 não é metade de 800, que não é metade de 1.600. Isso falando em termos de efeitos terapêuticos e efeitos adversos. Esse aqui é o estudo que eu comentei, foi publicado aqui pelo nosso serviço, aqui da Universidade Federal de Alfenas, que provou que, mesmo em baixas doses, pacientes refratários, que a gente vê isso na prática, você acrescentar uma pequena dose de amitriptilina, você aumenta o efeito terapêutico da pregabalina. Então, tem um efeito sinérgico aí com o aumento da concentração plasmática dessas drogas. Os antidepressivos, né? Os antidepressivos, por exemplo, eles agem em várias áreas da via dolorosa. Os antidepressivos tricíclicos, além dos efeitos da inibição da recaptação da noradrenalina e serotonina. Mas, como eu disse, você só pode prescrever baixas doses. Então, você não vai ter esse efeito analgésico aí tão importante pela inibição da recaptação da noradrenalina e serotonina. Mas você tem a interação com outras medicações, como disse, como a pregabalina, que a gente demonstrou aqui com o estudo publicado no nosso serviço, assim como a inibição dos canais de sódio voltagem dependente, principalmente no gânglio da raiz dorsal. Então, você tem aí essa capacidade, né, que os antidepressivos tricíclicos têm, e tem um efeito bem importante nesse bloqueio dos canais de sódio, principalmente no gânglio da raiz dorsal, é um efeito até parecido com o de anestésico local, né? Então, efeito analgésico bem impactante. Só tomar cuidado com os efeitos adversos e que não há vantagem terapêutica para a dor de você dar dose acima de 25 ou no máximo 50 miligramas dia, né? A maioria dos estudos, ele acompanha, né? Acompanha outros estudos, ou seja, assim, a maioria dos estudos, eles vêm derivado, por exemplo, de neuropatia diabética, que parece muito com neuropatia pós-química, por exemplo. Mas a duloxetina é um dos medicamentos que mais tem evidência científica para o tratamento de neuropatia pós-química e neuropatia diabética. Neuropatia pós-química hoje é a maior indicação que eu tenho de dor neuropática no meu consultório. Você vê que os efeitos terapêuticos do uso da duloxetina são bem superiores ao placebo, né? E é um dos poucos que tem boa aí evidência e está aí em primeira linha para o tratamento de neuropatia pós-química, por exemplo, assim como a pregabalina. Alguns medicamentos ditos consagrados não têm aí tanta evidência igual a duloxetina tem. Carlos, mas por que você não prescreve venlafaxina, por exemplo? Eu não prescrevo venlafaxina para paciente com intenção de dor. Por quê? Os dois são inibidores de recaptação da noradrenalina e serotonina, os dois são duais, mas para a dor a duloxetina funciona melhor. Pergunta por quê? Não sei, acho que ninguém sabe. Um dia vão descobrir. E se alguém descobrir, por favor, publique para matar a nossa curiosidade. Alguns medicamentos funcionam assim, paciência. Né? Então, igual eu digo conversando com o professor Paulo Renato, algumas das situações. Mas por que será que é assim? Eu acho que a gente tem que conformar que é assim, enquanto a gente não descobre, é o que tem. E é o que a ciência mostra, ele tem o dobro de potência analgésica que a venlafaxina, no que tange que a venlafaxina é o melhor antidepressivo para a duloxetina. Então, a gente acaba que prescreve basicamente só duloxetina, só retira se o paciente não tolerar. E o esquema TRIPS, né? O que mostrou? Esse estudo aqui, ele mostrou opioide associado com antidepressivo e opioide associado com anticonvulsivante. Não mostrou uma melhora tão significativa do que opioide sozinho. Mas o próprio estudo reporta o que a gente vê na prática. Você não prescreve só um, né? Então, eles deveriam ter incluído aí mais um grupo, que é o esquema TRIPS, né? Que você prescreve opioide, um estimulante da via inibitória descendente, como, por exemplo, um dual, e um inibidor da via ascendente, como um gabapentinoide. O que as evidências mostram? As evidências são fortes para tricíclicos, principalmente amitriptilina, e muito fortes para duloxetina. São moderadas para a venlafaxina e fracas para os outros antidepressivos. Carlos, quando você prescreve antioxidante?
Perdão. Fui ler a pergunta da Cris aqui. Como eu respondo, Cris? Quando você prescreve adjuvante, eu sempre prescrevo o mais precoce possível, né? Assim, se quando você acha que um paciente deveria tomar algum adjuvante, normalmente você já está pelo menos 15 dias atrasado na prescrição, então tem que ser bastante precoce. Como que eu prescrevo? Pregabalina, 75 miligramas uma vez à noite, durante uma semana, e depois a gente tenta escalar a dose. Pacientes muito frágeis, a gente pode começar com dose um pouco menor que 75 miligramas. Mas normalmente eu começo com 75 miligramas. Tá? Durante uma semana ou 15 dias, um comprimido à noite, depois a gente vai escalando a dose. Aí o paciente normalmente fica entre 225 e 300 miligramas de. E a duloxetina, a mesma coisa, 300 miligramas, 30 miligramas durante uma semana ou 15 dias, depois a gente aumenta para 60 e a dose máxima é 120, mas raramente eu escalono a dose de duloxetina, entendeu? Em dores neuropáticas, né, de difícil controle, baseado no estudo que foi publicado pela minha própria equipe aqui na Universidade Federal de Alfenas, eu prescrevo, associo a amitriptilina junto com a duloxetina e junto com a pregabalina, só tem que tomar cuidado para síndrome serotoninérgica. Então, se você prescrever duloxetina e uma pequena dose de amitriptilina, tomar cuidado com a prescrição, por exemplo, de tramadol, que também inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina. E daqui 15 dias, a gente sobe mais 2 degraus com o professor Paulo Renato falando de opioides. Semana que vem, eu estarei aqui presente falando de terapias implantáveis por tratamento da dor oncológica. Falarei principalmente de catéter totalmente implantável e falarei também de bomba intratecal e as opções terapêuticas que a gente pode usar dentro desses medicamentos. E na outra semana, o professor Paulo Renato fala de opioides e na outra semana de terapias intervencionistas. Perdão ter que falar mais rápido hoje, porque senão o tema fica muito longo e a gente ultrapassa aí o tempo aceitável para que vocês possam assistir uma aula. E essas aulas não podem passar mais do que 45 minutos, 50 minutos no máximo, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado novamente ao Cristiano. Respondendo a pergunta aqui do Simpen 22, que eu acredito que deve ser o professor Paulo Renato. Quem que é o Simpen 22, prof? Simpen 22? Não sei não. Sou eu não. Quem será? É o Charles? É 22 no jogo do bicho, você sabe o que é? Não, no jogo do bicho, não. Não No sei. CID, Será que é o Luciano? Mas você perguntou. sabe você sabe o que é 22? É uma gíria carioca. E ele é 22, sabe o que é, não? Eu tô tomando cuidado. Eu não aguento, cara. Olha só, está sendo gravado, está ao vivo, eu fazendo essas piadas. Eu não vou falar o que é o CID 22, não. Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta para Não, é você, Carlinhos. Peraí, é CID 22? Ou... É o Simpen 22. Não, CID 22 Eu não sei quem é o o Simpen 22, não. F22 é transtorno delirante persistente. Não, mas aqui, 22, pô, Renato, é a tristeza, a curiosidade. Quem que é o Fala. 22? 22 é o touro, tigre. Não, não é jogo do bicho, não. É que aqui no Rio, cara, quando fala assim, o que o cara é? Ele é 22. 22 é maluco. Ah, O F transtorno delirante. Ah, o F22, transtorno delirante. é transtorno delirante. O cara é maluco, tem esquizofrênico, malucão. Então, eu falei, Não, eu ela fugi até perguntou sobre... 22. Aí vem escrito Simpen 22, cara, deve ser o maluco do Simpen. Eu não sei quem é, cara. Sim, não sou eu também não. Eu tô aqui falando. Ô, prof, mas você perguntou sobre uma pergunta interessante sobre nandrolona. Muito boa. Estava aqui na minha lista de perguntas para fazer para você. Olha, Você citou que você fez um anabolizante há pouco tempo num paciente seu. Esse paciente era oncológico? Qual era o teu objetivo com o anabolizante?
E qual Olha, foi o protocolo que você fez? Desculpa perguntar. normalmente eu faço 50 miligramas só de... Qual que é o nome? Deposteron. Você faz de 3 meses, né? Deposteron é testosterona, né? O nandrolone é decadurabolin. Isso. Prof, eu faço quando o paciente tem uma perspectiva de vida maior e quando o paciente ele vai ter vantagem o ganho de massa muscular. Mas qual que é o cuidado? Você não adianta você prescrever para um paciente que não está tendo dieta oral adequada, né? Porque senão ele vai produzir músculo do quê, né? E para o paciente É, que está em últimos dias, últimas horas de vida, também não adianta. E para o paciente que não consegue e para o paciente que não consegue movimentar nada. Então, assim, é para um paciente que tem uma perspectiva de vida, e ele não está conseguindo exercer essa perspectiva devido à sarcopenia, né? Então, tem que melhorar a dieta, tem que melhorar tudo. Então, aí eu prescrevo ocasionalmente. Não é muito comum, mas eu prescrevo. A Cris perguntou sobre a superioridade da duloxetina. Sim, Cris. A duloxetina ela tem evidência científica mais favorável para todos os tipos de dor crônica, quando comparado com outros antidepressivos, principalmente duais. Tá? Alguns tipos de dor ela pode ser equiparada aí aos tricíclicos, mas você tem a dificuldade com os tricíclicos para, por exemplo, escalonamento de dose. Você tem uma ideia, até que a duloxetina é potente para dor, por exemplo, ela tem mais evidência para dor por osteoartrose do que alguns tipos de inflamatório. Então, é inquestionável o efeito terapêutico da duloxetina para dor. mas você acha que... E tem algum cenário que você acha que a duloxetina ela deve ser pensada primeiro do que um triciclo? Porque a gente sabe que, principalmente a mitriptilina, é o que tem menor NNT, é o que tem mais tempo de mercado, mas é difícil de tomar, igual você falou, né? Tem muito efeito colateral, tem muita interação medicamentosa com vários sistemas. Quando você pensa de primeira, assim, não vou fazer duloxetina e não vou fazer mitriptilina, Carlinhos? Quando o paciente já tem algum componente psicoemocional. O Uhum. paciente bem emocionalmente, que é muito difícil com doença avançada, mas o paciente bem emocionalmente, eu prefiro tentar doses baixas de amitrip, que às vezes até ajuda a melhorar o sono, um pouco, tudo. E engorda menos também, porque por causa dessa dose baixa, apesar de engordar também, mas engorda menos que a duloxetina. Agora, se o paciente já tem um mínimo componente psicoemocional, eu prefiro antecipar o tratamento e fazer já com duloxetina. Tá. E você falou na situação também da associação com a pregabalina. Você acha que a associação da pregabalina com o antidepressivo, você também daria preferência à mitriptilina em relação à duloxetina? Não, eu prefiro duloxetina. Mas o trabalho que você citou aí da Universidade de Alfenas foi favorável à mitriptilina, né? Mas foi favorável a mitriptilina para rebote, ou seja, para casos refratários, né? Então, apesar de ser autor desse trabalho, eu considero que ele abriu uma porta para casos refratários. Ao invés de você aumentar muito a dose de duloxetina, você pode acrescentar aí uma amitriptilina em dose baixa, 10 miligramas. E você tem efeitos importantes nisso, sabe? Eu acho que assim, no paciente oncológico, Carlinhos, tem muita xerostomia, principalmente, a mitriptilina acaba de meter o pé na porta do cara mesmo, já está com a boca seca, né? A Sim. mitriptilina seca mesmo, né? Então, paciente de cabeça e pescoço, que tem dor neuropática, evita um pouquinho a mitriptilina por causa do agravamento da xerostomia. Essa é a minha ideia. Eu achei muito, muito interessante, Carlinhos, quando você falou da profilaxia da toxicidade do paracetamol com o uso da glutationa. Como é que você faz, cara? Você repõe na boca, você repõe injetável? Você, como é que é o teu parâmetro de escolha da reposição de glutationa? Primeiro, professor Paulo, o que eu vou falar aqui ainda é opinião, que eu não publiquei nada. Uhum. Eu acho que a prescrição de paracetamol para o paciente oncológico vai beirar a má prática médica. Uhum. Pelo pouco ganho terapêutico e o alto risco. E eu prescrevo muito, muito, muito para paciente oncológico N-acetilcisteína 1,2 gramas por dia, né? Que é um precursor da glutationa, mais barato, mais Sim, fácil de sim. tomar, Sim, antioxidante. e é o efetivo antídoto na toxicidade, né? O tratamento clínico da toxicidade para paracetamol, Então, eu acetilcisteína.
Bastante, não só por isso, né? Porque se você mantém a concentração de glutationa adequada, você melhora o metabolismo de vários medicamentos. Então, você melhora, inclusive, a função farmacológica de alguns medicamentos, inclusive opioides, né? Inclusive opioides. Então, manter glutationa em dia é bom demais, bem mineiramente, é bom demais para esses pacientes, né? Então, eu dou N-acetilcisteína 1,2 gramas dia para praticamente todo paciente com doença avançada, polimedicado, até para ele ter uma farmacologia melhor para todos os medicamentos. Agora, eu classifico pessoalmente, nível 5 de evidência, não publiquei. O dia que eu publicar, eu posso falar que eu classifico, mas o nível de evidência é número 5, que a prescrição de paracetamol para paciente oncológico com doença avançada é má praticamente. Porque Ali tem uma pergunta, ele vai levar a lesão. Carlinhos, quando você fala doença avançada, explica para a plateia o que é uma doença avançada, o que é avançado localmente, o que é avançado sistemicamente, qual é a diferença de avançado para metástase, né? Às vezes a gente usa termos assim muito comuns dentro do nosso meio da dor oncológica, na oncologia, mas aí a turma está, às vezes, fica perdida, né? Todo paciente que tem doença metastática é avançado? Todo paciente que tem doença localizada não é avançada? Faz esse parâmetro para a turma que eu acho que vai ajudar muito, vai esclarecer muita gente. Em termos de dor, você pode basear mais em linhas de tratamento e efeitos diretos do tumor, né? Então, eu classifico o paciente com doença avançada que o paciente já passou por duas ou já está até na terceira ou quarta linha de tratamento, ou seja, já está caminhando para a impossibilidade terapêutica. E pacientes que têm efeito tumoral que gera dor. Aí, o efeito tumoral, ele pode ser tumor único, ele pode ser vários, ele pode ser metástase, ele pode ser metástase óssea, pode ser metástase hepática, pode ser N. Mas, em termos de doença avançada, em termos de dor, porque a gente trata dor, né, desses pacientes. Eu considero o paciente que está evoluindo as linhas de tratamento e não está tendo efeito terapêutico, né? Então, ou seja, é um paciente que já está evoluindo para E não está ter progredindo doença, né? isso. Não está respondendo bem ao tratamento. Isso Aí que você considera, depois da segunda linha, por exemplo, você já considera avançado, né? Pela não resposta ao tratamento, né? sim. E os efeitos do tumor, eles são relacionados diretamente ao tumor. Aí, independente se tem uma, duas, 50 metástases, aí depende. Por exemplo, você tem Isso, paciente, é muito comum com câncer de próstata, principalmente, o paciente tem metástases há anos e está vivendo a vida dele. verdade. Tem Hoje eu tumores atendi um paciente com de 10 evolução anos. lenta, né? O cara fica 10 anos cheio de metástase óssea e Exatamente. vai Beleza, fraturado daqui a um tempão. E às vezes você tem um cara que tem uma metástase isolada, muito agressiva, com fratura precoce. Essa biologia tumoral, a gente tem muita coisa para aprender ainda. Por que as pessoas evoluem de forma tão heterogênea, né, Carlinhos? sim, Você sim. acha que a forma com que as pessoas evoluem de forma heterogênea, assim, com mais gravidade ou com menos gravidade, também tem uma relação direta com otimizar o lado saúde, ou seja, otimizar a alimentação, não deixar o paciente constipado demais, levar em consideração as reposições que ele tem que fazer das suplementações de vitamina D, não deixar evoluir a sarcopenia para não perder a funcionalidade. Ou seja, às vezes a gente fala em tratamento do câncer muito voltado ao tratamento do tumor, né? Radioquímica e cirurgia. E quando a gente olha assim para um sentido mais amplo, às vezes esse lado integrativo, esse lado de harmonização dos tratamentos fica com o médico da dor. Como é que você vê isso, cara, que você que vive o dia a dia da oncologia aí? Olha, prof, eu não tenho como provar isso, né? Porque a gente não tem nenhum artigo publicado. Mas eu posso falar do que eu faço e faço para todos os pacientes. Todos os meus pacientes, eles tomam N-acetilcisteína, eles repõem vitamina D, eu passo cúrcuma às vezes e faço reposição hormonal em alguns, quando não tem contraindicação, né? Aquelas formulazinhas de medicina integrativa de reposição, se tiver alguma indicação específica, a gente faz também. Mas cúrcuma, N-acetilcisteína, reposição de vitamina D, isso aí é padrão para praticamente todos os pacientes. Todos. Uhum. Perfeito.
E você, E você, a faz própria você faz protocolo, algum tipo de rastreio específico? Por exemplo, você pede exames de sangue com algum marcador específico nesse sentido, fora a vitamina D? Você não falou de peço. vitamina D, né? Você dosa vitamina D, complexo B, vitamina C. O que você faz, cara, assim, na tua prática para melhorar a saúde desse paciente, independente do tratamento da dor? Porque chega aquele estudante branquinho, né, Carlinhos? Branquinho, o cara com 8,5 de hemoglobina, sabe? E Invariavelmente, está todo mundo felizinho porque ele está com uma função hepática com TGO, TGP, fosfatase lá acima um pouco do limite superior, mas ele está em quimioterapia, ele está anêmico, está com a proteína baixa, aquele cara branquinho. Como é que você faz, cara? Esse cara é um mau respondedor da nossa terapia analgésica. Ele tem pouca proteína para ajudar a levar os nossos medicamentos, ele tem uma função hepática comprometida, ele tem uma série de problemas clínicos que podem prejudicar o nosso tratamento analgésico. Como é que você vê esse paciente, cara? Como é que é a tua avaliação? Desculpe insistir nesse assunto. não, eu doso tudo de inflamatório, hemocisteína, ferritina séria. Quando eu tenho possibilidade, doso interleucina 6, doso os normais, né? Vitamina C, vitamina B12, não, vitamina D, vitamina B12, glicemia, né? Índice Roma, insulina de jejum, né? Glicemia pós-mundial, glicohemoglobina, função. Era isso que eu queria que você falasse, Carlinhos, porque isso é tão importante para a nossa plateia, gente. Tratamento clínico da dor no câncer é tratar o paciente, não é tratar a dor só. Olha, Tratar o eu paciente. não Ele, tenho se você olhar capacidade. dessa forma como o Carlos está falando, você vai melhorar. Lembra que o tumor ele é pró-inflamatório, as metástases blásticas são muito inflamatórias. Ou seja, esse paciente está inflamado, é só fazer exame de sangue, nem que você vai ver o grau de inflamação, a toxicidade do tratamento. Olha para esse cara, trata ele como um todo, a dor melhora. Melhor, assim, eu não tenho substrato teórico para falar, olha, isso faz uma diferença enorme, mas, sei lá, eu já tratei mais de 10.000 pacientes com câncer, né? Uma hora você aprende alguma coisa, né? Nem que seja lentamente. A sua opinião é muito importante. Uma vez eu sentei com o Plancarte para jantar. O Plancarte é um dos maiores Faço isso. médicos de dor do mundo, né, do Instituto de Cancerologia do México. Eu estava sentado para jantar, e eu, Plancarte, do outro lado da mesa estava o Fabrício e o Charles. E o Fabrício virou para o Plancarte e falou assim: pessoal, eu quero saber mais o que o senhor faz, o que o senhor acha do que ler 50 artigos. Porque, assim como o Carlos Marcelo tem a experiência de tratar 10.000 pacientes de câncer, a opinião dele é muito importante, porque ele tem experiência prática, ele não está falando só o que leu no livro ontem, não está trazendo o artigo da moda que saiu anteontem, não, ele está falando de uma experiência de lida de 10.000 pacientes. Então, nessa experiência, eu queria que você falasse sobre essa sua experiência, a sua visão, como é que você faz, que eu acho super interessante, a dosagem desses marcadores inflamatórios, a modulação da meta-inflamação, isso para melhorar a qualidade de vida do paciente é melhor do que muita morfina. Sim, e se o paciente ainda está no momento que isso é racionalmente aceitável, oriento dieta anti-inflamatória também. Chega um momento que isso não é racionalmente aceitável, você tirar o prazer de algum alimento do paciente. Isso pode ser. O duro é o time. Há momentos que isso não é racionalmente aceitável, mas há momentos que ele é totalmente aceitável e o paciente ele melhora. O que eu gostaria de ter, de completar pelo menos, seriam estudos que comprovem que essa prática aumenta a sobrevida e reduz o índice de dor desses pacientes. Eu não tenho como fazer isso ainda, mesmo porque são pacientes muito tumultuados, né? Eles são tumultuados pelo tratamento, pela quimio, pela doença, pelas questões psicoemocionais, eles são tumultuados por tudo. Tá? Então, é muito difícil você conseguir extrair efeito terapêutico de uma terapia, uma, tera, uma terapia isolada. A maior dificuldade que eu tive isso no meu doutorado, a dificuldade. Como o paciente ele tem tantas variáveis, como é que você vai medir uma ação isolada dentro de tantas variáveis? Tá? Então, é muito difícil isso. Mas a minha prática, há anos, eu faço a mesma coisa e eu acho que melhora a vida dos pacientes. Então, eu prescrevo vitamina C, eu prescrevo vitamina D,
prescreva N-acetilcisteína, prescreva a cúrcuma longa, né, principalmente com piperina, prescrevo, e outros, às vezes eu prescrevo vitamina D, prescrevo, gente, é tanta coisa, você até esquece. O computador vai emborrecendo a gente, tem que a fórmula ficar pronta, né? Uhum. Depois alguém quiser... Complexo B você usa também? Essa Não, dose? não, aí os outros eu vou na base do exame. Isso. Aí os outros eu vou na base do exame. Aleatoriamente, eu não prescrevo, não. Tá. Faço testosterona em alguns pacientes quando tem vantagens terapêuticas, né? Se tem vantagem, a gente faz. Eu só não faço o que não tem comprovação absolutamente científica que vai prejudicar o paciente. Isso aí não vai prejudicar, mesmo porque eu tomo todo dia. Eu tomo cúrcuma, eu tomo silcerin, eu tomo vitamina D. Eu mantenho minha vitamina D pessoalmente acima de 70, obrigatoriamente. Entendeu? Então, eu estou fazendo. Carlinhos, aqui tem uma pergunta da Fabi Pérez, que também eu acho que é uma dor minha, é uma dor de todos nós. Eu tenho até no nosso curso Life Dor, né, que está disponível para vocês também para estudar a dor no câncer. Eu que dei essa aula, né, sobre tratamento das metástases ósseas, da dor da metástase óssea. E ela pergunta se existe algum bifosfonado que você prefira usar, se tem algum protocolo, como é que você usa na metástase lítica, na blástica, na mista, como é que você escolhe esse tratamento? Ela está perguntando. Não, eu uso basicamente alendronato mesmo. Quando tem condições, indicações para metatilítica, eu uso muito ácido zoledrônico, mas eu encaminho para um especialista em osteometabolismo que a gente tem aqui no serviço. Graças a Deus eu tenho essa sorte, né? Então, e faço cimentoplastia, né? Quando tem indicação e acesso, a gente faz cimentoplastia. Sinceramente, eu nunca vi resultados assim robustos, não. Né? Uhum. Metástase avançada, tudo. Talvez melhora mais o paciente com metástase avançada e osteoporose do que o paciente que não tem osteoporose ou tem metástase. Uhum. Pelo menos é uma percepção minha. Se você estiver num serviço grande, que tem a medicina nuclear, você pode também lançar a mão nas metástases blásticas, né? Se o paciente tiver um hemograma razoável, se tiver uma função hepática razoável, o Samário. E mais modernamente, o rádio, né? O rádio 223 está bem interessante para o tratamento. É muito mais fácil, muito mais simples do que usar Samário. E eu Sabe por também que não que a sei. gente não tem como usar Samário aqui? Não. Porque É, Alfenas é longe, fica caro demais. A minha vida é muito curta, eu tenho que comprar 8 vezes a dose para chegar é. aqui com a dose. A minha vida é muito curta, então eu não chego aqui para você. E você não usa o rádio 223 aí, não, Carlinhos? Pensa nisso, cara. Ainda não usamos, só. Ainda não usamos. É um caminho bacana aí. Eu tenho usado em alguns pacientes aqui. Na realidade, eu sempre intercedo junto com o oncologista, né? Que essa medicação, ela, na prescrição do oncologista, é mais fácil autorizado que da prescrição do médico de dor, né? Sim. Mas funciona, é bacana. É um protocolo muito mais simples de usar. A toxicidade é muito menor que o do Samário, né? Então, você ter um paciente com tanta metástase que justifique Samário, que esteja tão bem para tomar Samário, nossa, não é sempre que a gente encontra isso, né? Os caras estão muito sofridos. E hoje você tem muito desses medicamentos, né? O alendronato, porque assim, existe uma questão importante, que o alendronato já pega no SUS, né? Então, Uhum. facilita. Mas você tem medicamentos que você pode usar uma vez por ano, uma vez por mês, e assim, né? Tá joia. Aqui no nosso chat eu não estou vendo mais perguntas. A Cris Flávia, lá de Brasília, que está agradecendo aí Abração, Cris. pela sua resposta, gostou da resposta. E quando você associa, Carlinhos, um antidepressivo com um gabapentinoide, você reduz as doses? Você usa a dose mais baixa dos dois por causa do efeito sinérgico e tal? Ou você dá preferência a otimizar a dose de um só? Tem uns trabalhos aí publicados na PEN pelo Didier Boissirrat para dor neuropática, uma coisa assim bem específica, né? Não estamos falando no universo do câncer, que não faz muita diferença você otimizar a dose de um antidepressivo ou de um gabapentinoide em relação a diminuir a dose e associar os dois. Mas é uma referência, um trabalho, é num cenário não oncológico,
que você acha disso, cara? Eu acho que é o seguinte, quando você pesa a mão muito rapidamente, você queima a droga, o paciente Perfeito, nunca mais vai... Então, o que eu faço? Eu perfeito. começo Pô, devagar. começa devagar e avisa, vai dar uma tonteirinha, vai dar um soninho, a boca vai ficar seca, vai secar um pouco a E boca. principalmente, Avisa o paciente para ele não ter a sensação de que é uma alergia, que aquilo é uma coisa que só acontece com ele, é uma coisa horrorosa. avisar o paciente que isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Ah, o remédio não adiantou nada. Ele não adiantou nada porque não está na dose ainda. Então, avisar, ó, a gente precisa subir a dose, nós vamos subir devagar até chegar na terapia. Então, assim, raramente, eu tenho complicações com o uso dos medicamentos. Raramente. É muito por causa disso também, né? Os pacientes, eles aceitam bem quando você explica bem, né? Agora, você Perfeito, começar com alta dose é impossível, né? Impossível. Não tem perfeito, como você começar com alta dose. perfeito. Se você não começar com alta dose, você não... O paciente não tolera. Aí ele vai falar que a pregabalina quase matou ele, e na verdade é um medicamento fundamental, né? Tanto pregabalina quanto luxetina, não tem jeito. Eu não sei assim, a nossa Acabar. plateia, qual é a experiência da nossa plateia. O que eu vejo de pacientes que têm uma intolerância, uma repugna para alguns remédios, é porque o pessoal já entra de sola com dose plena, né? Então, o cara já começa com pregabalina 150 de 12 em 12, coisa desse tipo, né? Então, a minha tendência é começar com dose menor até do que de 75, é comum eu prescrever de 50 miligramas, e às vezes só de noite. Eu sei que é subterapêutica, eu sei que a dose terapêutica se aproxima a 150 miligramas ao dia ou mais, mas olha só, estamos falando de gente, né? Não estamos falando de doença, nós estamos falando de doentes. Então, para a gente chegar na dose terapêutica, você tem que avisar o paciente que você vai começar com uma dose menor para ele não ter efeito colateral. Consequentemente, ele também não vai ter muito benefício analgésico, mas faz parte da nossa estratégia. Ter o paciente com essa consciência que vai ser mais fácil lidar com ele. Exatamente o que o Carlos faz. Que é o caminho. Eu começo ali. Se o paciente é frágil, eu começo com 50, 35, né? 37 meses, você tem a apresentação de 30, tem para todo gosto hoje, né? Mas Uhum. normalmente eu começo com 75, uma semana, 15 dias. Aí eu peço para tomar de manhã. Se deu muita tontura, não mantém à noite. Depois tenta de manhã de novo até o paciente conseguir. E a Perfeito, você tinha a mesma coisa. Eu começo com 30 e vou avaliando. Depois a gente passa para 60. perfeito. Então, isso aí. Não temos mais perguntas. Alguém do Cristália quer mandar um oi hoje? Semana passada eu cortei o Roncon, coitado. Eu não liberei. Eu não sei se foi o Roncon ou foi o Maurício. Eu não liberei o som e fiquei pedindo para ver se algum deles queria falar. Aí, aí depois, pô, Carlos, eu até tentei aqui, mas não consegui. Tá liberado sim, Maurício. Até o som tá ruim, peraí. Alô? Oi, Ei, Maurício, tudo bem? agora deu? Viu? Não tava liberado de novo pelo anfitrião, agora que o senhor liberou. É, tá vendo, né? Pa- Parabéns aí pela aula, o senhor, professor Paulo Renato aí, excelente. Esse debate final aí é sensacional. Obrigado e mais uma vez. Agora liberei, Rocon. Eu que apertei o botão errado aqui. Não, mas eu já disse aqui, doutor, que a gente estava bem representado pelo Ponte, pelo Maurício Ponte. Semana passada foi com ele, com certeza. Mas Agora obrigado eu, mais uma vez, viu? E parabéns mais uma vez. eu que agradeço e agradeço ao Cristália todo esse apoio que permitiu, né? Estamos chegando ao fim, né? Já estamos pegando a reta final do Servidor Experts. Então, foi um projeto aí que encheu o nosso 2023, né, professor Paulo Renato? E vamos ver Perfeito. se o ano que vem a gente continua com ele. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado ao Cristália pelo apoio, né? Sem o apoio, esse projeto não iria existir. Semana que vem nós vamos falar de terapias implantáveis.
catéter epidural totalmente implantável e bomba intratecal de infusão de fármacos. No dia 18, o professor Paulo Renato irá falar sobre medicamentos opioides. E no dia 25, o professor Paulo Renato irá falar sobre terapias intervencionistas da dor no câncer. Depois a gente entra na fase final com dores ortopédicas, mais uma sequência de 5 ou 6 aulas. Um grande abraço, uma excelente semana a todos, um excelente setembro e nos vemos na próxima segunda. Obrigado, professor Paulo, obrigado, Bianca, obrigado a todos que nos assistiram. Obrigado, Carlos. Até amanhã. Boa noite. Obrigado a todos.